Vamos para Belo Horizonte de novo para conversar agora com a Lili Nascimento. Chegou cedo. Porque é isso que ela tem de fazer, chegar cedo. Amanhã dá meio-dia, a Lili já tá lá no Mineirão. Fala, Lili, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Chegarei cedo, meus amigos. Um beijo pra vocês. Estou aqui na frente do hotel em que o Corinthians está hospedado. A delegação corintiana chegou por volta das 6 horas, 6 e pouquinho, assim, final da tarde. Alguns torcedores já estavam aqui esperando, né, a delegação corintiana. Inclusive, esses torcedores chegaram antes, né? Nós chegamos a mostrar também algumas imagens, registramos um torcedor jogando sal grosso aqui na frente, outros torcedores penduraram faixas de protestos, né, que os jogadores não vieram aqui para passear e sim para ganhar o jogo, que eles respondam dentro de campo. É claro que a torcida corintiana cobrou muito o elenco depois da partida contra o Juventude, né, acabou deixando o Corinthians em 13º, o Santos ainda uma posição acima, então é claro que isso acabou influenciando de certa forma, porque hoje mesmo estava meio que certo da organizada, a principal organizada, os Gaviões da Fiel, eles iriam até a porta do CT Joaquim Grava para fazer a saída do ônibus, né, para festejar ali com a saída do ônibus, mas acabaram cancelando de última hora, justamente em protesto por conta do que não vem sendo apresentado dentro de campo. Então houve aí essa parte de protesto pelo lado da torcida, por parte da torcida organizada da principal, né? Mas falando agora aqui, diretamente da concentração para esse jogo, como eu falei, a delegação chegou, nenhum jogador parou para falar com os torcedores, o que é estranho, né? A gente que acompanha o Corinthians em várias viagens, assim, sempre um jogador para ali, autografa, tira uma foto, mas absolutamente ninguém parou. Todos os jogadores vieram, até mesmo os que são dúvidas para a partida, entre eles o Garro e o Ranieri. A situação do Garro é a seguinte, ele acabou sentindo um desconforto, teve um estiramento na panturrilha direita, então ele ficou de fora das 2 últimas partidas, não treinou, não fez o treino de segunda e nem desta terça-feira entre os titulares, mas treinou com bola. Então, como a minutagem dele é menor em campo, a possibilidade é que ele entre ao longo da partida, que não inicie entre os titulares. A situação do Ranieri é a seguinte, ele entrou ao longo da partida durante o jogo contra o Juventude, mas sentiu dores no tornozelo depois do jogo, já no vestiário, então ele não participou dos últimos treinos, mesmo assim viajou com a delegação. Fica aquela dúvida se ele tem condições ou não de jogar, ou se a pedido do Dorival todos os atletas teriam que vir mesmo, até pela importância desse jogo, é o jogo de ida, são os primeiros 90 minutos. O Memphis voltou contra o Juventude, jogou 30 minutos, será titular, e Yuri Alberto fica aquela questão, porque o Yuri Alberto sentiu um desconforto, né, na virilha mesmo, e ele não estava conseguindo nem treinar, voltou a treinar com bola nos últimos dias, então ele deve ser titular, ele tem um histórico de que se recupera muito bem das lesões, então uma confiança aí por parte do torcedor que ele possa começar jogando. Dito isso, vamos para uma provável escalação que a gente montou aí, imaginando como deve chegar o Corinthians para esses primeiros 90 minutos dessa decisão de semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Tá aí na tela então, o Corinthians deve ir a campo com o Hugo Souza no gol, o Mateuzinho na lateral direita, na zaga o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Desde o jogo contra o Ceará eles não formavam essa dupla, tá? Tinha o Anrileri, tinha o Tchoca, mas os dois devem ser titulares, treinaram assim. Matheus Bidu fecha pela lateral esquerda. Meio de campo com Martínez, Carrilho, Maicon, Bidon, a gente fazendo esse meio de campo aí sem o Garro, tá? E lá na frente, Memphis e Yuri Alberto. Então essa é a provável escalação do Corinthians para a partida de amanhã. Como a Nath falou, o Mineirão estará lotado, todos os ingressos também destinados ao visitante, aos torcedores do Corinthians também foram esgotados. Será uma grande festa, aqueles primeiros 90 minutos que o Corinthians tem para tentar encaminhar um jogo assim, digamos, menos complicado, menos pressionado, se dá para falar isso sobre uma semifinal, para o jogo de volta, que será na Neoquímica Arena no próximo domingo. Estaremos lá também, mas por hora a cobertura é aqui. Então, Marcela, quando precisar é só chamar. Amanhã também, durante todo o dia, estaremos atentos aí para mostrar ao fã de esportes tudo sobre essa partida.
Tá certo, Lili. Muito obrigada aí por todas as informações. Claro, Lili Nascimento com mais novidades. Volta aqui pro nosso Sport Center. Vamos falar, enfim, dessa semifinal de Copa do Brasil. Chegou. Demorou, né? Parecia que não chegaria nunca, mas sim, sempre chega. E teremos o primeiro jogo. Tchau pra Lili. E teremos o primeiro jogo, então, entre Cruzeiro e Corinthians. Zupa, sem 2 jogadores importantes, Ranieri e Garro. Ninguém tem certeza se realmente eles serão desfalques, mas não devem ser titulares. E olha, em outros momentos seria uma maluquice dizer isso, mas acho que para esse contexto de jogo, o Ranieri vai fazer mais falta do que o Garro. O Ranieri tem sido um jogador importante dentro dessa instabilidade do Corinthians, né, de muita gente se machuca, muita gente tá sempre fora por suspensão, etc e tal. O Ranieri, quando joga, tem sido um dos mais regulares nessa fase de oscilação da equipe do Corinthians. O Garro, em contrapartida, até pelo tipo de jogador que é o Rodrigo Garro, as lesões, as ininterruptas lesões que ele teve ao longo do ano, minaram muito a temporada do Garro, até quando ele estava disponível, né? Essa interrupção sem fim na temporada do Rodrigo Garro, fizeram do Garro, mesmo quando em campo, um jogador muito inferior ao que a gente viu, por exemplo, no segundo semestre da última temporada. E olhando para a missão do Corinthians no jogo de amanhã, que é inicialmente sobreviver à semifinal e trazer o jogo de volta vivo aqui para a Neoquímica Arena, e até pela maneira que o Breno Bidon vinha jogando lá no começo, no lugar do Rodrigo Garro, acho que foi o melhor momento do Bidon no ano, foi quando o Garro estava fora e ele jogou de Garro, né, no losango de meio campo que o Dorival armou. Eu acho que dentro desse contexto, para o jogo de amanhã, o desfalque do Garro não é o mais sentido. O do Ranieri talvez seja, até porque o combate no meio campo, o nível de intensidade no meio campo, ele é fundamental para pegar esse time do Cruzeiro. Também por isso o Dorival vai com linha de 4 amanhã, não com 3 zagueiros, o que esvaziaria o meio campo contra um Cruzeiro muito intenso no setor. Então, Martínez, que é um jogador muito instável, o Carrilho do Dorival é um jogador que não agrada. O Carrilho do Ramon Dias era um craque. Então tem essa inconsistência. Maicon inconsistente. Acho que dentro desse olhar, o Ranieri vai fazer muita falta no jogo de amanhã, caso não possa jogar. Pois é, realmente é uma frase muito estranha falar que o Garro não é o jogador que vai fazer mais falta se realmente ele não estiver à disposição do Dorival Júnior. André, daqui a pouco a gente vai mostrar o time do Cruzeiro, vamos falar sobre o Cruzeiro, mas queria que você falasse também sobre a torcida do Corinthians. Uma torcida que tá com o pé atrás, foi lá primeiro para apoiar, no final das contas mudaram de ideia, não, vamos colocar aqui o protesto, e eles deixaram ali as faixas. Como é que os jogadores também recebem isso para essa partida de fora de casa? A forma como o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro praticamente convidou a torcida, né, e a torcida os setores mais engajados da torcida do Corinthians, claro, são os setores formados pelas torcidas organizadas, as uniformizadas, a fazer esse tipo de manifestação. E você tem que entender o torcedor do Corinthians decepcionado com o momento, porque as semifinais da Copa do Brasil acontecem no âmbito do fim do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians conseguiu terminar o campeonato, não só atrás do Santos, que dialogou com a possibilidade de rebaixamento praticamente os meses finais todos do campeonato, e eu não digo atrás do Santos como se o Santos fosse um clube que não merece ser tratado com o máximo respeito, mas pelas realidades que cada um vivia. O Santos teve que lutar para não ser rebaixado durante o trecho final inteiro do campeonato. E o Corinthians conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro atrás de um clube que vivia essa realidade. Esse é o meu comentário. Não só atrás do Santos. O Corinthians foi o pior paulista na classificação final do Campeonato Brasileiro de Futebol. E por uma contradição, porque o futebol às vezes permite esse tipo de coisa, é o único paulista que tem um troféu na temporada. O Campeonato Estadual. E pode ter mais um. Pode ter a Copa do Brasil, que é infinitamente mais importante do que o Campeonato Estadual, mesmo o Campeonato Paulista. Então são coisas que o futebol nos obriga a tentar entender e a tentar conciliar. O momento atual sugere até, e isso tem sido dito, tem sido conversado em mídia social, programas como esse, que os jogadores do Corinthians escolhem partidas para se mobilizar e para se esforçar mais. É uma coisa difícil de acreditar, mas é uma impressão que as pessoas têm. E nesse caso, já que estamos falando de uma semifinal de Copa do Brasil, na qual o Corinthians precisa ao menos não perder, eu imagino que se é verdade que os jogadores estão escolhendo partidas,
essa vai ser uma partida escolhida. Exatamente. Porque senão as coisas podem ser colocadas numa posição muito difícil, muito complexa para o jogo da volta. Eu entendo o protesto do torcedor, eu acho que faz sentido, o protesto cabe, porque o momento de forma do time do Corinthians, e durante o Campeonato Brasileiro inteiro, eu falei sobre o trabalho da comissão técnica, no sentido de não só trazer o Corinthians na classificação do Brasileirão em uma posição segura, mas também colocar a Copa do Brasil como uma possibilidade de dar à torcida uma grande alegria. O Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, não vamos nos esquecer. Mas o final do Campeonato Brasileiro foi muito, muito ruim. E o torcedor tem motivos para estar desconfiado. Pois é, o próprio Hugo Souza, em entrevista, ele fala sobre isso. Ele não fala, olha, a gente escolhe jogo, mas ele dá a entender, sim, que o time acaba sendo mobilizado em um jogo mais do que o outro. E ele fala da semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar do Cruzeiro? Deixa eu colocar o provável time que vai entrar em campo amanhã, nessa partida contra o Corinthians. Vamos lá, então. O Cruzeiro deve entrar com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vilauba e o Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, o Sinisterra, o Arroio e o Caio Jorge. André, a gente daqui a pouco vai falar do Leonardo Jardim também com o Zupac, mas já queria a tua opinião sobre esse time do Cruzeiro e o quão favorito esse Cruzeiro é em cima do Corinthians. O Cruzeiro é um time melhor que o Corinthians, indiscutivelmente. Isso não garante o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. As coisas são bem distintas em confrontos de mata-mata. Existem muitos outros fatores que vão para dentro do campo. A gente fala sobre isso todas as vezes que a Copa Libertadores ou a Copa do Brasil estão já se afunilando, né, nas suas fases finais. E o Corinthians tem muitas possibilidades de alcançar a decisão da Copa do Brasil. Mas o melhor time e o que está melhor é o Cruzeiro. Eu considero o Cruzeiro favorito para o confronto e bastante favorito para o primeiro jogo. Sim. O trabalho do Corinthians será evitar que essa eliminatória se desequilibre completamente após esse jogo de ida em Belo Horizonte. E o trabalho do Cruzeiro, é claro, é conseguir se colocar em vantagem e não correr tantos riscos na Neoquímica Arena. Os times se encontraram no Campeonato Brasileiro 2 vezes, por óbvio. As pessoas lembram muito mais do jogo do segundo turno, não só porque está mais recente na memória, mas porque foi uma atuação dominante do Cruzeiro, 3-0, poderia ser mais. O Corinthians praticamente não teve volume ofensivo no jogo, não chutou ao gol adversário. Foi uma dessas atuações apagadíssimas, muito preocupantes do Corinthians no campeonato. Mas, no jogo do turno, o Corinthians não só não perdeu, como teve longos momentos da partida no seu estádio em que foi melhor. Aquele jogo terminou 0-0 e eu entendo que esse deve ser o modelo para o time do Corinthians de enfrentamento com o Cruzeiro. Ô Elton, o Breno Bidon, muito corintiano, acha que o Corinthians sem o Garro, parece até uma loucura, mas que o Corinthians vem jogando melhor sem o Garro em determinados momentos com o Breno Bidon fazendo essa função. O fato é que com o Bidon ganha força no meio de campo, ganha fisicamente e fecha um pouco mais, abre mão dos 3 zagueiros para reforçar o meio de campo. O que você está achando dessa possível substituição? Bidon no lugar do Garro? O Dorival já falou algumas vezes que ele não considera o Bidon um volante, né, um jogador pegador, é aquele cara mais criativo. Tem essa característica de marcação, né? Pode funcionar como segundo homem do meio campo, mas o Dorival já disse algumas vezes que ele enxerga o Bidon jogando até um pouco mais à frente, como tem jogado com ele. E é um meio campo que pode ter 3 caras de marcação, né? Pode ter o Martínez, o Carrilho, o Maicon. Você ter 3 jogadores ali para fazer essa função, isso traz talvez uma sustentação ao meio campo e você explora mais os 2 jogadores da frente. A ver, né, se será mesmo o Yuri Alberto ao lado do Memphis, e eu acho que usa muito mais os laterais, né, o Mateuzinho vai aparecer muito fazendo ultrapassagem, e o Matheus Bidu, se for titular também pelo lado esquerdo. Então acho que é um Corinthians que vai tentar travar o meio campo, porque sabe que por ali as jogadas do Cruzeiro saem. A gente sabe que o Matheus Pereira é o cara que constrói, o Christian ajuda também, o Arroio é o cara de mais atacar a profundidade, né? Mas tem os 2 volantes, os Lucas, né, que constroem muito bem. O Caio Jorge, que circula muito ali também, vem buscar. O Cruzeiro sabe usar muito bem esse corredor central, então o Corinthians vai tentar travar por ali e talvez explorar um pouco mais os lados do campo. Mas também tem essa questão, né, de pensar no jogo da volta, né? Conseguir um bom resultado fora de casa
para tentar decidir na sua casa na próxima semana. Então, defensivamente, se você conseguir sair ilesos, sair sem levar gol, no mínimo você sai de campo com 0-0 para decidir em casa, Edu. Então, a gente viu o Dorival fazer isso algumas vezes, inclusive, né? O Dorival é experiente em Copa do Brasil. É um cara que conhece muito bem e já conquistou essa competição algumas vezes. Então não é nenhum mistério, né? Ele tentar fora de casa conseguir o melhor resultado possível para, no jogo da volta, decidir uma vaga na final. Você falou que a Lili é bailarina, que a Lili é volante ali, volante mesmo, né? Foi campeã, inclusive, da Copa CESP aí com a ESPN. Já tá levantando o troféu, tá ganhando tudo. E com relação a Eduardo de Menezes, é mania do Edu mesmo ter molejo, né, Edu? Você, eles dançam bem os dois. É isso. Eu acho que o torcedor do Corinthians espera que o time não dance em campo, né? Que o time consiga o resultado que se espera pro jogo da volta. Bom, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro foi empate, 0-0. O segundo jogo, o Cruzeiro atropelou, mas agora é mata-mata. Vamos dar uma olhada no possível Corinthians e a gente já vai falar também do adversário da Raposa. Então, é isso. Hugo Souza, Mateuzinho de um lado, outro Mateus do outro lado, Matheus Bidu, André Ramalho, Gustavo Henrique, Martínez, Maicon e Carrilho, ao lado do Bidon, que você vê com o meio de campo ali forte, né? O Yuri Alberto e Memphis, esse é o provável Corinthians para enfrentar o Cruzeiro. E a Raposa, como chega para essa decisão, essa semifinal da Copa do Brasil? Provável Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira. E aí tem essa dúvida, Sinisterra ou Arroio. O Caio Jorge, o artilheiro, é o centroavante lá na frente, artilheiro da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Nath. Olha o histórico do Cruzeiro contra o Corinthians desde 2016 como mandante. 6 vitórias, 3 empates, nenhuma vitória do Corinthians. E eu jogo a pergunta para você, seu Elton. Pode influenciar no confronto toda essa vantagem do Cruzeiro? Ou é mais a vantagem recente, o Campeonato Brasileiro excelente do Cruzeiro contra o Corinthians que teve um final muito ruim, né? E é exótico, né? Porque é o campeão paulista que pode ganhar um título da Copa do Brasil e foi o pior paulista no Campeonato Brasileiro de 2025. É verdade, né? Tem essa dualidade realmente nessa reta final de temporada. Eu acho que retrospecto nunca entra em campo, apesar de a gente olhar para a realidade hoje, ver o Cruzeiro muito mais consistente em casa e fora também, não é, Edu? Pega aí com exceção do jogo contra o Santos, já concentrado, né, para esse jogo de Copa do Brasil, o Cruzeiro não perdia desde aquela partida contra o Vasco em setembro. É um time que vinha de uma sequência de bons resultados, que até fez o Cruzeiro sonhar com o título brasileiro. Depois isso matematicamente não foi possível. O Cruzeiro passou a brigar pelo vice-campeonato e na penúltima rodada não conseguiu empatar com o Botafogo, né? E o Palmeiras venceu sua partida e aí matematicamente conquistou o segundo lugar. Então o Cruzeiro forte, sim. Cruzeiro forte em casa. É um time que adquiriu identidade ao longo da temporada. Não matou um dos melhores times do ano, né, no Brasil. O trabalho do Leonardo Jardim é muito bom. Ele tem trabalhado com o elenco até curto em relação a muitos outros. Se a gente for olhar o Cruzeiro, esses 11 iniciais tem se repetido bastante ao longo da temporada, troca uma ou outra peça. No banco de reservas também vem poucos jogadores, né? Vem com qualidade, mas não com tanta quantidade. Então é um trabalho muito, muito consistente. Poucas lesões, né, Edu? A gente tem visto, inclusive, no Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o Marquinhos, né? Perdeu o Wanderson também. Aí, cara importantíssimo até, o Wanderson fazia bem essa dobra com o Christian, né? Pelos lados do campo, cada um por um lado. Mas é um elenco que, mesmo curto, tem aí lidado bem com essa questão de lesões. Então é um time muito forte em casa. O Corinthians sabe disso e por isso até deve ter uma postura mais precavida, mas é um Cruzeiro que tem a responsabilidade de fazer o resultado em casa para tentar fora, né, administrar essa possível vantagem para chegar à final, Edu. E aí, nesse caso, vai ter que se apegar ao retrospecto, fazer o que fez nos últimos anos, né, como mandante contra o Corinthians, vencer o jogo para conseguir